Dariane, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tudo bom? Família vai crescer, tem que pensar um pouquinho antes de colocar uma segunda criança na jogada ali, né? Esse segundo filho pode dar uma confusãozinha ali com o primeiro que já tá em casa, é isso? Seja bem-vinda. Tudo bom? Pode dar uma confusãozinha, né? Básica. Assim, acho que os pais precisam se planejar mesmo para ter o segundo filho também. Muitos ficam em dúvida, porque assim, a mulher ela precisa pensar na parte física também, precisa conversar com o seu médico, né? Se já pode engravidar de novo, que tempo que ela precisa dar para uma nova gestação, para um novo parto. O casal precisa estar em acordo com isso, né? Sim. Tem que ser um desejo dos dois, para que a concepção seja consciente, seja um momento realmente que essa criança está vindo de um jeito bom, né, para essa família. Hoje, assim, uma questão bem delicada é a vida da mulher, né? Hoje as mulheres, felizmente, estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, tendo a sua identidade, né, profissional aí, que é muito legal, né? Mas eu acho que nós ainda estamos aprendendo a conciliar todo esse lado profissional com a maternidade. É verdade. Né? A gente ainda está nessa fase de transição, de aprender como é que a gente faz isso, né? Então as mulheres também precisam pensar em que momento profissional que elas estão, para saber se cabe mais um aí, quem que vai ser a rede de apoio, quem que vai ajudar a cuidar dessa criança, né? Se essa mulher trabalha fora, financeiramente, né? Estamos confortáveis na família, na nossa parte financeira, para receber mais um integrante. Nossa, é muita coisa para pensar. É bastante. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim para mim: Dani, você pensa em ter outro filho? Eu falei: não, acho que tá tranquilo assim, porque o Márcio tem um outro filho também, né? Então eu tenho um enteado e a Fernandinha e tudo mais. Então ela falou assim: pra gente que trabalha, ter um filho é tranquilo, mas ter dois é mais para quem decide ser mãe. Se você for parar pra pensar, faz muito sentido isso que ela falou. Porque quando você tem um filho, a dinâmica ela é muito mais fácil. Quando você tem dois, o negócio começa a apertar. Deixar com uma avó 2 filhos é muito mais complicado. Aí é uma vizinha que vai te ajudar, é muito mais complicado. Tudo começa a ficar mais pesado quando você fala de 2 crianças. Então, de repente, falar de 2 crianças hoje é falar de você abdicar de muito mais, até mesmo de um trabalho, para você ter mais tempo de ficar com essas crianças, né? Sim, porque as crianças elas têm necessidades, elas têm demandas, né? Então não a gente colocar no mundo. Não, a gente tem que pensar, né? Acho que tinha um pediatra famoso que eu gostava muito, o Dr. José Martins Filho, que ele dizia isso: se você não tem condições de cuidar, então não tenha mais filhos, ou não tenha filhos, né? Porque eu acho que sim, a gente precisa tem sim uma parte da infância que exige um cuidado aí, né? Agora, sim, quando a gente pensa em segundo filho, terceiro filho, enfim, né, quando as famílias querem aumentar, a gente também pensa no primeirinho, né? Sim. No primogênito. Porque como é que vai ficar? Será que eu vou amar tanto? Será que eu vou conseguir, né? Medos. Dar a mesma coisa que eu dou pra ele, né? Como é que eu vou fazer pra me dividir? Muitas famílias se perguntam isso. E uma vez eu aprendi com uma querida professora que ela disse uma coisa assim que me marcou muito. E ela disse assim que quando a gente dá um irmão pro primogênito, a gente está dizendo assim para ele: olha, filho, foi tão bom ser sua mãe, né, ou ser seu pai, que eu resolvi ter mais um filho. Que bonito. Então, que assim, bonito. ou quando as crianças começam a pedir irmãos, né? Que às vezes eles crescem um pouquinho e começam a pedir, né? Pra mamãe, né? Quero mais um irmãozinho na sua barriga, um nenezinho. A minha pequenininha dizia que ela queria um cachorro e um nenê. Né? Tava bem decidida ela ali. E quando eles começam a pedir, na verdade, inconscientemente, muitas vezes eles estão nos dizendo isso, né? Mãe, você me teria de novo? E às vezes a gente precisa também, né, ter essa sabedoria para avaliar. Opa, dá para ter mais um? Ou de repente eu vou passar essa segurança pro meu filho, que não tem nada a ver com ele, né? Tem a ver comigo, né? Com as minhas questões, com a nossa vida profissional, financeira, enfim, uma série de coisas. Porque ter filhos envolve a gente administrar perdas, né? Sim. Então a gente perde algumas coisas e ganha outras, né? Com certeza. E quando a gente fala de cuidados com a primeira criança, então, com esse primeiro filho, o que a gente tem que pensar nesse momento? Digamos que ele não esteja pedindo o irmãozinho, mas que seja a vontade do casal de ter. Como que a gente vai colocar essa informação de que vem uma criança nova por aí, colocar isso de uma maneira positiva, para que não tenha, né, problemas, para que a criança não se sinta isolada de alguma maneira? Como que faz essa inserção de uma nova criança?
Assim, os pais normalmente preparam, né, o primeiro filho envolvendo. Acho que envolver a criança nos preparativos. Então, sei lá, ajudar a organizar uma roupinha, na hora que vai, sei lá, montar o quartinho, ou vai colocar uma caminha nova, envolver a criança ao máximo, né, nessa recepção de quem vai chegar. Né? O ciúme, normalmente, ele aparece em algum momento. Sim. Alguns na gravidez, outros depois que nasce. Às vezes tem criança que demora meses até que ela começa a realmente demonstrar ciúme do mais novo, né? Mas aparece em alguma situação. Mas é bem importante a gente sempre verbalizar para a criança que cada um na família ocupa o seu lugar, ocupa o seu espaço. E que ele ocupa o espaço dele, o lugar dele, de irmão ou de irmã mais velha. E o outro que está chegando vai ocupar um espaço que é só dele também, que é do mais novo. E que não tem como um ocupar o espaço do outro, né? As coisas vêm para se complementar. Assim como o papai tem o papel e a função do papai, a mamãe também. Então, eles também, enquanto irmãos, vão ser dessa forma. E assim a gente vai aos pouquinhos, né, dando segurança e fazendo com que a criança encontre realmente o espacinho que é dela. Em muitos casos, no primeiro momento, assim, quando chega esse novo irmãozinho, é mais importante ter dar atenção para a criança que já estava ali do que para esse novo, né? Porque o novo é aquele cuidado básico de você, enfim, cuidar da segurança, amamentação, nanana. Mas o cuidar, o estar presente, até às vezes é mais importante com o primogênito do que com essa nova criança, né? Nesse primeiro momento. Envolver o primogênito ao máximo, né? E é muito importante que a mulher tenha um apoio nesse momento. Alguém que ajude, uma avó, uma babá, enfim, uma amiga. É muito importante que exista isso. Porque muitas vezes, sim, né? Eu brinco que o coração da mãe aumenta de tamanho. Mas o tempo, ele é dividido. Não tem como, né? A gente multiplicar o tempo. É verdade. Então, bom se fosse. Sim, então vai ter horas que sim, eu vou ter que cuidar do bebê e o mais velho vai ter que ficar com outra pessoa, né? Ou vice-versa. Então é importante sim a gente administrar bem isso com o mais velho. E na rotina do dia a dia, colocar algumas tarefas para essa criança mais velha. Por exemplo, pode ser que essa criança comece a falar assim: ai, que saco, agora eu vou ter que ficar fazendo coisa pro meu irmãozinho. Pode ter o inverso, pode ser o inverso. Ao invés de ele ficar feliz de estar participando daquilo, ele pode sentir aquilo como um fardo, como um peso. Normalmente não. Normalmente as crianças gostam de ajudar e de colaborar. Que legal. Porque eles se sentem importantes. Então, quando a mãe, claro que depende da forma como a mãe faz isso, né? Mas quando você envolve a criança, vai dar banho, eu preciso que você pegue a fraldinha, que você pegue, veja se a água tá boa pra mim. Às vezes você vai ver, né? O adulto vai se certificar disso. Mas você vai envolvendo pra criança, fazendo de acordo com a idade, coisas que ela pode ir fazendo. Normalmente eles se sentem muito importantes. E isso gera um bem-estar muito grande para a criança. E aí ela acaba tendo um comportamento mais adequado, vamos dizer assim. Que legal. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Até uma próxima, Dari.